Vamos tratar do segundo tema, que é sobre os liquidacionistas nos Estados Unidos. Vocês podem ver aqui, essa aqui é uma nota publicada pela CIC, a revista comunista internacional, que publica várias notas repercutindo declarações da LCI, declarações de vários movimentos comunistas ao redor do mundo, né, inclusive de partidos, e ela traz uma nota aqui sobre a situação que aconteceu e que vem acontecendo nos Estados Unidos. Eu não vou estar lendo a nota inteira aqui, eu vou estar passando um contexto rápido dos companheiros, mas é importante também se puderem acessar e lerem essa nota para terem uma dimensão maior do que vem ocorrendo. Mas enfim, o que aconteceu, né? Nos Estados Unidos, havia um processo de reconstituição do Partido Comunista lá, como vai em vários países do mundo, que era o Comitê para Reconstituir o Partido Comunista dos Estados Unidos, RCCP-USA, sua sigla, né? Ele era um movimento que vinha se desenvolvendo, né, já há vários anos, mas enfrentou aí diversos problemas, diversas contradições internas, que ao final do ano passado levaram a um racha, levaram a uma cisão dentro da organização, e particularmente ao surgimento de uma linha liquidacionista. E por que chamamos de linha liquidacionista? O que isso significa? O liquidacionismo se refere justamente à tentativa, né, à corrente de dinamitar, de implodir movimentos revolucionários, né, partidos revolucionários e assim por diante. É justamente isso do que se trata o liquidacionismo. O que aconteceu, né? Esse pessoal saiu do partido e começou a fazer várias críticas abertas ao processo. Suas críticas não eram, no geral, ideológicas e políticas, atualmente vem tomando um caráter um pouco mais ideológico, mas no início não era dessa maneira. E as principais críticas colocavam, né, chamavam a organização de seguir uma política sectária, se semelhar a um culto ou coisas desse tipo, criticando práticas orgânicas mesmo do movimento. Para além disso, e é aí que reside o verdadeiro problema, começaram para provar seus pontos e num individualismo pequeno burguês para se purificarem do que eles chamavam de seita, de culto, começaram a divulgar documentos internos da organização e divulgar nomes e endereços de dirigentes, de militantes, de combatentes e de massas que estavam sob a direção desse movimento. Tudo na tentativa de libertar mais pessoas desse culto e de expor, né, vamos falar disso também, essa cultura da exposição, né, dessas pessoas que supostamente dirigiriam esse culto, né. Isso é uma questão gravíssima, né. Esse texto aqui, vocês podem ver, ele foi publicado em dezembro de 2022, mas a situação se mantém até hoje. E é uma ação gravíssima por quê? Porque a ação desses elementos, ela é absolutamente nefasta. Ela serve à reação mundial, ela serve ao imperialismo. E por que ela faz isso? Por que ela serve à reação? Porque, vejam, a crítica, ela tem como objetivo político a melhora do trabalho, a melhora, a depuração de um movimento revolucionário, de um partido comunista, por exemplo. Essa é a visão que os marxistas têm sobre o assunto, de depuração cada vez maior do movimento revolucionário, para que, da próxima vez, a investida seja muito mais eficiente e se corrijam os erros que foram cometidos. Entretanto, quando você expõe esse tipo de coisa, expõe dirigentes, expõe ativistas, você não está travando uma luta de duas linhas, você está agindo basicamente de maneira policialesca, você está dando um nome de ativistas, de militantes, para um dos países mais reacionários do planeta Terra, que tem um histórico de décadas, de quase séculos praticamente, de repressão ao movimento comunista em seu país. O Partido Comunista dos Estados Unidos foi por muitos anos proibido e caçado, e muito perseguido. Ao fazer isso, o que se iguala, né? Nos remete muito àquela situação que foi vivenciada pelo Partido dos Panteras Negras, na qual aquele elemento traidor, chamado William O'Neill, ele se infiltra na organização e começa a delatar a localização, né, dos dirigentes, particularmente do Fred Hampton, que inclusive vai levar ao seu assassinato pela repressão Yankee, né, pelos serviços de inteligência e pela repressão dos Estados Unidos. Então esse serviço de exposição, ele serve unicamente a isso, a comprometer a todos aqueles que estavam envolvidos naquele processo, que estão e ainda lutam por desenvolver esse processo, entregando-os de mãos dadas para a CIA, por exemplo, para o serviço de inteligência norte-americana. Por isso, companheiros, a gente tem que combater isso a ferro e fogo. Isso não pode ser tolerado, né? Isso é uma ação de inimigos do proletariado, de inimigos do povo. A crítica, e o próprio Mao fala, vou até recorrer aqui, como ele afirmava, o presidente Mao Tse-tung afirmava o seguinte: o Partido Comunista não teme a crítica, porque nós somos marxistas. Temos a verdade do nosso lado e as massas fundamentais, operários e camponeses, estão conosco. Ele falou isso no discurso na Conferência Nacional do partido. Ou seja, a crítica ela é bem-vinda, inclusive a crítica pública, se for o caso, se era o caso da organização. Existem várias pessoas, inclusive, que hoje não fazem mais parte deste processo e que vêm fazendo críticas públicas, ideológicas, políticas, inclusive orgânicas, sem descambar para o lado da reação, sem estar divulgando esses nomes, esses endereços, né? E essas pessoas,
elas devem demarcar posição com esses outros elementos liquidacionistas. Justamente porque há uma diferença entre aqueles que criticam para desenvolver mais e melhor o movimento revolucionário e aqueles que criticam para destruir o movimento revolucionário, que é bem o caso aqui. E uma prova contundente disso é que, não satisfeitos de divulgarem documentos internos da organização, eles estão inclusive ameaçando a divulgar documentos de outras organizações e de outros partidos da LCI. Estão fazendo um trabalho de cooptação de elementos policialescos em vários países do mundo para tentarem obter esses documentos. Ou seja, é uma ação nefasta, é uma ação que não pode, não deve ser. Não importa o que a organização fez, não importa os erros que aconteceram, se aconteceram. A crítica ela deve ser feita, mas não dessa forma. Isso é algo absolutamente reacionário que não deve ser tolerado. Assim, e ainda essa questão, né? Justamente demarcar essa diferença do que seria a crítica dessa cultura de exposição. Isso é uma cultura que vem da pequena burguesia lumpen norte-americana, que se espalhou pelas pequenas burguesias lumpen para o terceiro mundo, que é de que, não concordo com a pessoa, não gosto dela, ou ela me fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou cancelar ela, vou expor ela na internet, vou divulgar as coisas dela. Isso é absurdo, isso não serve a nada nem a ninguém. Isso serve unicamente, e nesse caso particularmente, aos reacionários, ao imperialismo, principalmente o imperialismo yankee. Então, demarcar isso, né, entender a diferença do que é um método proletário de fazer uma crítica a certos problemas que aconteceram e podem ter acontecido, para reconstituir propriamente o movimento, né, e dar luta para continuar a sua luta, e aqueles que o fazem para destruir o movimento. E estes elementos é o que vem fazendo justamente isso, nesse último ano praticamente. Não convém aqui divulgar nomes, divulgar seus perfis na internet, ficam se escondendo atrás de perfis fakes e de blogs mal feitos. Não convém divulgar nada disso, né? Não é para dar atenção para esse pessoal, não é para ir lá começar a xingar eles ou qualquer coisa do tipo, mas é justamente ter essa compreensão de que esse tipo de gente não serve à classe, esse tipo de gente é inimigo do proletariado internacional e não deve ser tolerado nas fileiras do movimento revolucionário, de maneira nenhuma.